Bom, então, gente, nós vamos começar falando hoje quem é da linha de estudos da espiritualidade, da mente, do subconsciente, já sabe do que eu vou falar, né? Mas eu tô trazendo esse tema aqui como o primeiro dessa série de lives que a gente vai fazer diariamente, não, de segunda a sexta, porque sábado e domingo minha rotina muda completamente, pode ser que eu não consiga honrar o compromisso de estar aqui, né? Mas assim, ontem eu fiz uma enquete lá no meu stories, muito boas respostas, perguntando sobre qual o maior interesse, né, que a maioria das colegas que me seguem tem. E a maior resposta disparada foi o desenvolvimento de um consultório com bases na medicina integrativa, né, um consultório integrativo ou um consultório integral, ou esse consultório que eu chamo de autêntico, que é onde a gente consegue trazer a nossa essência e fazer algo por nós e pelo outro. As minhas alunas mentoradas têm sentido tem tido um problema que não é tanto o que é o problema assim, né, da atração de clientes, que na verdade não é um problema, é a nossa solução, né? Quando a gente começa a atrair os primeiros clientes, eles começam a perceber que o produto, que é o nosso atendimento, é bom e que ele resolve, a gente tem muita chance de crescer rápido. Mas o outro problema é justamente a carga emocional que vem de um atendimento integral, integrativo, em que a gente mergulha muitas vezes mesmo na história do paciente, né? E tudo isso acaba nos desvitalizando, se nós não estivermos revitalizadas. Então, tudo isso tem a ver com esse maior segredo de todos os tempos. Então, como eu falei para vocês, quem já estuda, né, autoconhecimento sabe do que eu estou falando. Mas eu comecei a perceber ao longo desse último 1 ano e meio, 2 anos já, né, que eu trabalho com médicas. Apesar de ter um perfil pequeno, apesar de aparentemente, né, não ter tanto engajamento, eu tenho aproximadamente 40 alunas ou mais, não tenho certeza, que vem comigo desde que eu comecei ali nos meados de 2019 e que agora estão dando, né, estão voando. Tem muitas já voando há algum tempo e, enfim. Dentro desse programa que eu trabalho, eu via muito e percebia muito assim que essa busca por uma técnica, né, por um método, por conseguir fazer isso, aquilo, ainda é uma busca externa, que o maior problema que a maioria delas traz, que é um problema que eu sempre tive também, com o qual eu me reconstruo todos os dias, é o problema que tá aqui, ó, na nossa cabeça. Eu sempre falo, gente, 90% do sucesso de vocês está aqui, ó. E aí essa mentalidade que precisa mudar, né? Esse medo da exposição, esse medo do julgamento, essa dúvida e essa insegurança. Então, o maior segredo de todos os tempos tem a ver com a forma como nós pensamos. Tem a ver com a seguinte frase, que hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma da veracidade. A lei da crença é a lei da vida. Tudo aquilo que a gente acredita que nós realmente somos. Porque nós vamos criando, né, esse espaço de ser aquilo que eu acredito, de validar aquilo que eu acredito. Então, se eu internamente acredito no meu fracasso, ou acredito que eu não devo nem tentar, nem começar, ou que eu vou só tentar, mas o plano B é voltar para os meus plantões, ou é manter meu trabalho no SUS, que eu vou só tentar, eu ainda estou desacreditando de mim. E a minha mente vai me trair, vai me fazer voltar para um lugar mais seguro. Então, o primeiro lugar que a gente tem que trabalhar é nas nossas crenças, nessa lei mental que governa o nosso desenvolvimento como um todo. Se vocês forem perceber, com certeza vocês vão encontrar um monte de gente falando mais ou menos a mesma coisa, que é do marketing, que é algo que eu falo, que eu trago, que eu ensino, porque é extremamente importante. Eu falo que a gente precisa usar essas duas forças. A força externa, que é saber e conhecer os caminhos, entender de fazer anúncios, entender de criar realmente uma comunicação boa, comunicação que atrai as pessoas. E a gente vai falar isso na última live dessa semana, né? E a outra coisa é a gente olhar pra dentro e falar assim, peraí, eu realmente estou acreditando em mim para fazer isso? Porque uma das coisas que acontece a pessoa vai lá, trabalha o marketing, eu ensino, coloco tudo o negócio certinho, aí chegam as primeiras pessoas querendo marcar a consulta. Ela bloqueia energeticamente, bloqueia mentalmente a chegada daquele paciente, por quê? Porque internamente ela pensa, ai, será que eu vou dar conta? Nossa, será que eu vou conseguir? Ai, mas e se eu não for isso tudo que o paciente está esperando que eu seja? Entende? Então vem logo a síndrome do impostor. Por isso que trabalhar com essa lei mental é tão importante. Né? Assim, quando a gente começa a entender essas leis que regem o universo,
a gente se liberta um pouco. É claro que elas não estão acessíveis em todos os bancos de ciência, mas hoje a gente já tem muitos resultados de estudos dentro da neurociência focados nessa questão do conhecimento do pensamento, né? Eu trago aqui para vocês hoje, eu estou trazendo aqui alguns conhecimentos de um livro que se chama, um livro bem antigo, esqueci o ano dele, que se chama O Poder do Subconsciente. É um livro que eu resgatei esses dias, né? Eu falei, nossa, deixa eu ir lá ver, porque ele tem algumas técnicas, né, para ajudar a gente nesse trabalho mental. E aí eu reencontrei essa frase, né, o maior segredo de todos os tempos, e achei que realmente a gente precisava falar sobre isso. Então, falar sobre a nossa mente é onde a gente constrói ou desconstrói nossos sonhos. A gente está vivendo um momento, né, em que, assim, não dá nem para explicar, né, tudo que está acontecendo. Primeiro que nós não fomos, por nós, muitas vezes eu vejo um monte de colega que prefere a zona de conforto, né. A zona de conforto, ela é boa, mas ela é estável. Não tem crescimento na zona de conforto. Isso aí é da lei, não tem. E aí, quando você vai para um despertar de consciência, quando você começa a estudar sobre outras formas de olhar as pessoas, sobre desenvolvimento humano, você começa a olhar para a sua prática médica e ver que a forma como nós a fazemos, 99% das vezes é enxugando gelo. Mesmo que a gente entregue ali para o paciente um ótimo atendimento, se nós estivermos limitados ou pelos convênios ou pelo SUS, muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para fazer uma boa ajuda. Voltou. Aqui em casa tá mexendo na internet. Bem agora. Bom, então olha que vocês têm, eu falo, né, falei isso na aula da live da semana passada, que o melhor que tem tanto no SUS quanto nos convênios são vocês. Eu tenho certeza disso. Só que vocês estão cansadas, desmotivadas, tem que trabalhar muito para conseguir pagar todas as contas. Muitas vezes são aquelas que mantêm a casa, né? Então, assim, tudo isso afeta no atendimento que você realmente... Bom atendimento, ele é limitado pelo tempo, pelo espaço, pelo fato de que o paciente não consegue ter um retorno, que você não consegue montar um mero grupo de qualidade de vida muitas vezes, porque você tem que trabalhar com produtividade. Então, tudo isso vai desmotivando a pessoa que realmente quer se desenvolver, porque o desenvolvimento, ele vai muito além disso, né? O desenvolvimento, ele é, assim, quando a gente entra num lugar de crescimento, né? Eu quero crescer, eu estou me desenvolvendo. A gente quer ver isso no nosso trabalho e na nossa vida como um todo, né? Nossa, eu quero ver no meu trabalho o mesmo desenvolvimento que eu tenho em mim. Só que todos os dias meu trabalho é do mesmo jeito, ele não me oferece o espaço para ter uma boa, para viver realmente aquela experiência de oferecer um bom atendimento para as pessoas. E aí, quanto mais cursos de formação você faz, quanto mais você estuda medicina integrativa, ou quanto mais você estuda medicina do estilo de vida, medicina slow, né, assim, as suas terapias, ou sei lá o que você estuda, mais vai te dando frustração, porque você vai tendo ferramentas, e aí não tem como usá-las. Então, o caminho, existem vários caminhos, mas o caminho que eu consegui encontrar para mim, para fazer um atendimento que eu realmente acredito que vai na raiz do problema, foi o atendimento de consultório, né? Nesse momento eu atendo muito mais online do que presencial, mudei de cidade, então eu estou trabalhando muito mais online. A telemedicina abre espaço para a gente trabalhar com pessoas de vários lugares. Então eu tenho um atendimento online, tenho um atendimento e tem a criação de trabalhos com educação e saúde, porque as pessoas hoje elas buscam muito mais do que uma consulta, elas buscam aprender também. A gente tem esse tipo de pessoa que ainda está na dor muito intensa e a gente tem um tipo de pessoa que já está entendendo que precisa se transformar. Então ela busca esse conhecimento também, essa transformação. Então, onde eu encontrei isso foi no consultório, foi nas mentorias. Então, por isso que eu ofereço isso hoje para vocês aprenderem a fazer, sabe? E eu vou trazer cada vez mais de uma forma prática. Mas a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é realmente essa autoconfiança, né? Porque senão a gente vai sempre olhar para nós e sentir, que legal que dá certo para Patrícia, mas para mim não dá, porque, nossa, eu tenho muita vergonha, eu não vou falar na internet, Gente, nem precisa, sabe? Tem outros caminhos.
Tem outros caminhos que às vezes você vai abrir os outros primeiros para depois você chegar por aqui, ou você vai chegar por aqui com textos primeiro, enfim. E às vezes, dependendo da especialidade, tem outros lugares que você pode fazer parceria, entende? Então, primeira coisa, não descarte de uma vez só pelas limitações que você acredita ter, e que na verdade a gente nem sabe se você tem mesmo ou se é só uma crença, né? Realmente é só uma crença, porque tudo aquilo... Eu sou muito dessa percepção. Se eu acredito que eu posso trabalhar algo, aquilo eu posso realmente fazer. Aquilo em mim é algo que eu vou desenvolver, entendeu? E esse segredo, né, que eles falam é justamente isso, é conhecer a sua mente subconsciente, que é como se fosse uma segunda mente, né, onde a gente guarda os registros todos que a gente vive desde o período que a gente estava, desde o nosso período intrauterino. Então, ali no nosso período intrauterino, as experiências que a nossa mãe viveu, elas refletem em nós, elas nos afetam. Depois a gente vem para uma infância, dependendo de como nós vivemos aquela infância, aquilo nos afeta e vão ficando em registros biográficos registrados na nossa mente subconsciente, que é onde estão aquilo que a gente acredita ou não, né? Algumas pessoas, segundo o Rudolf Sheldon, esqueci o nome do cara, peraí. É o Joseph Murphy, que é o autor desse livro. Algumas pessoas, ele fala que andam por aí imantadas, né? Ele fala que existem as pessoas imantadas e as pessoas desmagnetizadas. As pessoas imantadas são aquelas que sabem que elas podem conseguir tudo com muita fé e confiança em si, né? E nessa força maior que seria, ele chama de o poder da mente subconsciente, mas é como se fosse um poder divino, algo assim que controla, uma mente central, né? Que controla todas as outras mentes e que na verdade a gente pode usá-la a nosso favor. É a mesma ideia de um campo, né? Quando a gente pensa na ideia dos campos ali esqueci o nome do outro autor, do outro biólogo que trabalhou com isso. Quando a gente pensa que nós somos todos, né, vibração antes de sermos massa, porque antes de sermos massa, nós somos onda, né, partícula e onda. Então, se nós somos onda, né, antes de ser partícula, nesse lugar da onda, a gente pode mudar tudo a partir das informações diferentes que a gente manda para a nossa mente subconsciente. Então, como que isso se expressa muito claramente na minha vida. Sempre, um dos grandes problemas que eu tenho é porque eu faço coisas demais ao mesmo tempo, certo? Então, assim, isso é um grande problema, mas também é o meu jeito, eu também já aceitei que eu sou assim e que eu vou continuar sendo assim, porque quando eu me vejo com um projeto apenas, isso me deixa um pouco com a sensação de que peraí, parece que tá faltando alguma coisa. Mas quando você concentra o seu foco, né, na crença correta, você tem a capacidade de desenvolver algo que você quer muito. Então, lembra, a lei da vida é a lei da crença. Então, se você concentra sua mente naquilo ali de uma forma positiva, você tem maiores chances de enviar ideias positivas para sua mente subconsciente. Por quê? Porque a sua mente subconsciente ela é nutrida pelo que conscientemente você envia. Então, se você envia informações negativas o tempo todo, pensamentos de medo, pensamentos de escassez, pensamentos de incapacidade, de insegurança, é isso que ela vai registrar, a sua mente subconsciente vai registrar. Bom, como diz uma vez eu ouvi isso, eu achei muito incrível. Eu nunca vi ninguém dando certo na vida pensando negativo. Né? Esse negócio de pensar positivo não funciona. Não tem problema, eu nunca vi ninguém dar certo na vida pensando negativo. Mesmo que o pensamento positivo não funcione, pensar negativo também não ajuda, não é verdade? As pessoas que têm uma negatividade muito intensa, mental, elas não têm vida. Me fala se uma pessoa que está o tempo todo no negativo tem vida. Ela está o tempo todo preocupada, sofrendo, angustiada, julgando, criticando os outros, criticando a si mesma, confusa e com medo. Então, as pessoas imantadas não estão nesse lugar. As pessoas imantadas, que é o termo que ele usa, estão imantadas de fé e confiança no propósito daquilo que elas vão fazer e em si mesmas. As pessoas desmagnetizadas são aquelas que estão desimantadas, né? Elas estão na dúvida e no medo, no sentimento de que podem fracassar. Então, as pessoas
que estão na dúvida e no medo, elas estão desmagnetizadas, que é essa sensação de que você pode sempre fracassar. Então, esse maior segredo de todos os tempos que ele traz, nada mais é realmente, deixa eu só olhar meu horário, nada mais é realmente do que você criar e desenvolver uma mente que te apoie. Uma mente que te apoie é aquela que está imantada pela confiança, pela fé, pela certeza de que existe um momento difícil que pode ser superado, que pode ser organizado se você organizar primeiro a percepção mental que tem daquele momento. Então, tudo isso é o trabalho que a gente faz com a mentalidade, né? Quando as pessoas entram lá no curso, muitas vezes elas esperam ir direto para as técnicas, né? Para as ferramentas de organização do consultório, dos atendimentos integrativos, mas a primeira coisa que a gente trabalha é essa mentalidade. Porque é muito importante que você imante, né? Imantar, né? Eu acho que é imantar a sua mente desse lugar de confiança e fé no que virá, entendeu? Então, assim, é muito importante começar primeiro avaliando quais os pensamentos que você tem. A gente está falando aqui tudo dentro do projeto de ter os seus atendimentos integrativos, de ter os seus atendimentos de saúde integral e tudo. Bom, então, nesse lugar, se você está pensando como você percebe esse consultório, como você sente esse consultório, quais são os medos e limites que você traz na sua cabeça agora para começar esse projeto? Ou você está sempre adiando esse projeto por quê? O que é que você acredita que tem que acontecer para que você comece? Entendeu? Então é o seguinte, você vai ter que responder algumas perguntas. A primeira delas é, o que esse consultório significa para você? Eu quero poder ter liberdade de atender pacientes da forma como eu acredito, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Esse consultório pode me dar tudo isso. Mas outra coisa, esse consultório é um sonho, mas ele não é para salvar a sua vida. Porque a partir do momento em que você deposita nele toda a sua ansiedade para que ele salve a sua vida, ele se torna um peso e não leveza. E o processo todo está no caminhar, né? Tem uma frase que eu gosto, que eu estava estudando muito esses dias, o Hélio Couto, né? E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, né? Ele fala dos setores econômicos. E ele fala que a maioria da população está no segundo setor. E aqui, gente, eu incluo vocês, porque a gente acha que médico é rico, né? Que tá além. Não, o médico também paga. Eu falo que, gente, você quer ter uma sensação de que nós somos normais, é porque nós pagamos impostos, a gente pega fila no banco, né? A gente recebe, faz bate o dedinho lá, né, quando entra no trabalho, não é assim? Então, é a mesma coisa. Então, essas pessoas, a gente fala, o Hélio Couto falando que são o segundo setor da economia, que é a classe média alta, mais ou menos, aquela classe média ali, que tem um poder aquisitivo razoável. Esse segundo setor da economia, que tem um poder aquisitivo razoável, todas as propagandas da televisão são para ele. Por quê? Porque o segundo nível, é o que mais consome. Então, se você olhar, todas as propagandas da televisão são sobre carros, sobre casas, sobre brinquedos, sobre comidas. Por quê? Para esse grupo. O grupo muito baixo, que não tem como consumir, como comprar tudo isso, não existe nem propaganda para eles. E os grupos mais altos, as propagandas são totalmente diferentes. E hoje que a gente tem o tráfego na internet, né, é totalmente separado, assim, quem vai assistir tal coisa. Né, a gente faz, quando a gente vai fazer anúncio, por exemplo, eu ensino as minhas alunas a fazer anúncio para grupos que possam entender o que elas falam. E muitas vezes esses grupos estão em lugares de poder aquisitivo mais alto. Por quê? Porque são pessoas que tiveram acesso a mais informações, talvez, a respeito de níveis de consciência, de empoderamento, né, de crescimento, de saúde integral, de medicina integrativa. E essas pessoas talvez também estejam doentes e precisando de médicos como nós. E essas pessoas, por precisar de médicas como nós, são pessoas que não vão nos procurar pelo preço, mas sim pela qualidade. Então, por isso que eu ensino as minhas alunas a fazerem um anúncio que seja direcionado para as pessoas que podem realmente gostar daquele trabalho, né, que tenham interesse naquele tipo de trabalho e que tem condições de olhar para aquilo e não trazer a questão do valor como um problema, entende?
Por quê? Porque a gente está aqui para oferecer muito mais do que um valor. As pessoas, como eu falei, todas as propagandas na televisão são para as pessoas adquirirem carro, casa, uma progressiva nova. E elas não têm medo de ir ao salão, né, e gastar ali 300, 400 reais para colocar mechas, para cortar, para fazer uma maquiagem e tal. Mas elas não têm coragem de pagar 300, 400 reais numa consulta médica de verdade, né? Uma boa consulta médica. Então, são prioridades. Por isso que é importante que a gente encontre as pessoas que elas nos priorizam. Mas antes de chegar nesse ponto, né? Antes de chegar nesse ponto, eu estava contando do Hélio Couto. E aí, esse segundo setor, que é onde nós estamos, ele é extremamente preocupado com a falta, com a escassez. E aí ele começa a falar sobre isso, né? Sobre o quanto nós nos tornamos escravos desse pensamento do medo da falta, que ele fala... O único jeito de vocês libertarem esse medo da falta, sabe como é? Esquecendo o medo da falta. É simplesmente, vocês vão dar o salto na hora que o propósito da vida de fazer aquilo ali for muito maior do que o medo de faltar. For muito maior do que o medo de ficar do fracasso, o medo de ficar naquela situação para sempre, entende? Então o nosso salto acontece quando aquilo ali para de ser o lugar para nos salvar e passa realmente a ser um lugar para desenvolver um projeto legal que tem a ver com o que eu acredito e quero desenvolver na minha vida. Então isso é extremamente importante, entendeu? Bom, é isso, né? O maior segredo de todos os tempos é simplesmente isso, é pensar aquilo que nós queremos. Mas isso aí é uma forma que ele coloca lá no livro, até de uma forma científica de usar a nossa fé e a nossa oração. Que é essa forma de conversar com a nossa mente subconsciente, pedir a ela que nos apoie. Minha mente subconsciente, eu preciso de tantos clientes para manter o meu consultório funcionando, né? E ela vai te enviar. Só que tem os momentos certos, né? Eu tenho as questões certas de como fazer isso. A primeira delas é realmente observar esses pensamentos que habitam o seu dia a dia e ir trocando, né? Isso aqui não é uma positividade tóxica, é simplesmente você ir buscando em você internamente a autoconfiança para desenvolver o que você quer. Então é assim, por isso que eu falei, você vai sentar e escrever o que esse consultório significa para você, por que você deseja isso. Depois você vai sentar no outro lado e vai escrever tudo aquilo que você acredita que te limita. Vou fazer isso agora também pra mim. Que tudo aquilo que te limita, né? Ah, não tem cliente suficiente, as pessoas não vão pagar. Ah, eu não tenho coragem de falar na internet. Ah, eu acho que isso vai demorar muito. Ah, esse negócio não dá certo nada. Dá certo só pra Patrícia, não dá certo pra mim. Nem eu vou mexer com isso ano que vem. Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Tá aí morrendo de sofrer, né? São duas escolhas diferentes. Ou a escolha de se mexer para fazer algo novo. Gente, e eu tenho que falar isso, porque mexer-se dá trabalho, sabe? É um lugar que a gente não mexe só fora, a gente mexe dentro. A gente tem que buscar tantas coisas dentro de nós também para trazer para esse lugar, que fica, muitas vezes, fica difícil mesmo, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é amedrontador. No entanto, a gente também não tem tantas outras escolhas assim, né? A nossa escolha sempre é, eu fico no mesmo lugar, ou eu vou confiar e ir além. Então, esse olhar é esse. Primeiro você vai escrever o que o consultório significa para você, depois você vai escrever quais são as crenças que te limitam e isso, gente, eu sempre fiz, eu já contei isso para vocês, né? Mas eu vou contar de novo. Isso foi no ano de 2015, isso. Eu tinha alugado a minha primeira sala, assim, mais chiquezinha, mais arrumadinha, né, numa clínica lá na minha cidade. E aí eu ia começar a atender lá, tanto pacientes de infecto quanto medicina, eu falava medicina integral e centrada na pessoa, né. E aí eu comecei a ficar revoltada, a ficar nervosa, a ficar com raiva, porque eu acreditava que, assim, dentro de mim tinha uma crença de que eu não merecia aquilo ali, que eu não era tão boa quanto as pessoas que atendiam lá, que eu ainda não tinha clientes, que eu era inferior. Então eu comecei a perceber que tinha uma briga ali minha, e aí eu comecei a criticar o espaço, a criticar internamente, a falar que estava muito caro, que eu não ia conseguir pagar, porque eu não tinha clientes. E aí eu fui para um lugar de vitimismo e um monte de raiva. Eu não tenho clientes, eu não vou conseguir pagar esse consultório, isso aqui é muito para mim.
E aí eu comecei a olhar e falar, peraí, isso tudo é meu, é tudo do meu pensamento, é tudo eu estou pensando, eu não posso, eu não consigo, esse lugar é muito caro para eu pagar e tal. E aí me comparando com as outras médicas ou com as outras profissionais que atendiam lá, né? Era a primeira vez que eu passava pela experiência de alugar um lugar realmente muito organizado, muito bonito, né? E que tinha uma energia muito boa. Então eu achava que não, dentro de mim tinha uma crença de que eu não merecia aquele lugar. E aí aí na hora que eu percebi que a minha briga, o problema não era o lugar, era comigo, que eu que não estava me sentindo adequada ali, porque eu me sentia inferior às outras pessoas, eu falei, então não adianta, eu que tenho que resolver isso comigo, não é a outra pessoa. E aí eu fui e fiz isso que eu tô mandando vocês fazer, escrevi tudo aquilo que eu acreditava de ruim em relação ao meu próprio, a minha possibilidade de ter aquele consultório, né? Aquele consultório que, como eu falei pra vocês, eu sempre falei, meu consultório é de infectologia, de medicina integral e centrada na pessoa. É porque era o que eu tinha de recurso naquela época. E aí eu escrevi do lado, né, tudo o que eu achava de bom que eu poderia dar certo. Porque, por exemplo, eu tinha colocado assim, eu não vou conseguir pagar esse consultório porque ele é muito, muito além e eu não tenho clientes. Aí eu escrevi na frente, eu terei clientes o suficiente para pagar o consultório e além. Né? E fui escrevendo várias outras crenças. Como eu falei para vocês, a lei da vida é a lei da crença. Fui escrevendo outras crenças em relação àquele consultório. Eu não sou tão bem arrumada como as outras pessoas que atendem aqui, né? E aí eu escrevi na frente, eu sou bonita e eu estou bem do meu jeito, eu tenho um jeito de vestir que é mais leve, né, que é mais fluido, que às vezes é mais simples, e fui escrevendo várias coisas para que eu me sentisse adequada com o espaço, porque o problema não era o espaço, era o meu sentimento de inadequação, o meu sentimento de que eu não era boa o suficiente, o meu sentimento de que eu tipo assim, que eu nunca chegaria para merecer aquele lugar. Então, depois que eu escrevi tudo isso, eu comecei a ler diariamente todas as outras coisas. Eu risquei tudo negativo que eu tinha feito para eu nem olhar mais, risquei assim, né? E aí eu comecei a ler só a outra coluna que eu tinha escrito. E, gente, mudou totalmente a minha percepção em relação ao lugar, mudou a minha relação com o lugar. Eu fui ficando ali por mais tempo. Claro que no começo não tinha um monte de clientes, é claro que eu demorei uns 2 anos realmente para conseguir engatar, né, conseguir ficar melhor, mas sempre tinha o suficiente para pagar, sempre sobrava um pouco, sempre tinha, quando eu relaxava, quando o meu pensamento me ajudava, sempre eu olhava, a agenda estava cheia, entendeu? Então assim, isso vai acontecendo, só que a primeira coisa que a gente tem que saber é que aquilo que a gente acredita é. Então, se eu acredito em todas as dificuldades que eu coloco para estar ali, é isso que vai ser, entendeu? Então, assim... Opa! Por isso que o Hélio Couto, né, como eu falei para vocês, eu tô estudando, eu já estudei algumas vezes, mas eu voltei a estudar. E aí eu ouvi nessa palestra dele, ele falando, né, que o quanto a gente se preocupa com o segundo setor, que o quanto a gente preocupa, quando a gente vive nesse lugar, a gente sempre quer sair dele, né? Eu vivo na escassez, eu quero sair da 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 escassez, a gente está reforçando a escassez em mim. Eu quero sair desse trabalho que eu odeio, eu quero sair desse trabalho que eu odeio, eu quero sair desse trabalho que eu odeio, eu estou reforçando o trabalho que eu odeio em mim. Ou você sai de uma vez e se joga e arca as consequências disso, ou você fica lá e fica bem, entendeu? Porque enquanto o consultório é visto por você como aquela ponte de salvação, ele vai gerar muita ansiedade, ele vai andar a passos lentos, porque a sua ansiedade não vai deixar ele desenvolver, porque ele está sendo assim um poste para salvar a sua vida. Então, o seu consultório autêntico, né, como eu gosto de falar, que é esse onde você vai colocar o seu atendimento, a sua anamnese, a sua saúde integral, tudo isso, né? Pode ser integrativa também, ou integral da forma como você quiser usar. As médicas que trabalham com estilo de vida, com slow. Tudo isso, gente, esse lugar, ele tem que ter um propósito que vai te mover. Porque você vai ter que sair muito da zona de conforto. Porque a zona de conforto, nossa, ela é muito quentinha. Ela paga aí 12, 13 mil reais por mês num PSF. Ela paga aí, se dá 2 plantões por semana, dá esse valor, 12 mil reais, entendeu? Então a gente sempre tem o plano B guardadinho aqui, ó, debaixo da manga. E aí a gente não consegue acreditar no plano A, porque já tem todo o mundo inteiro falando pra nós que o plano A, ele é difícil. Porque a gente não foi treinado em nenhum lugar para ir pro consultório. Então a nossa mente
né, a nossa mente já não nos apoia nesse sentido. Aí a gente também acha difícil porque é um lugar novo ainda, que ninguém fez ou poucas pessoas fizeram. E aí vem todas aquelas crenças, mas isso não dá certo pra mim. Por isso que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é esse maior segredo de todos os tempos, que é usar a nossa mente consciente para mandar informações novas para a nossa mente subconsciente e ajudá-la a acessar o poder que a gente tem interno de transformar a nossa realidade. E, gente, eu tô falando isso aqui porque é verdade, viu? Ah, você pode até falar que pode até não ser aquela ciência clássica que a gente conhece, mas vocês sabem que isso aqui é verdade. Quem já testou, sabe, né? Que é só a gente mudar as nossas crenças, que é só a gente mudar o nosso pensamento, que tudo flui de uma forma totalmente diferente. Então eu vou falar aqui de saúde, de espiritualidade, de organização do consultório, de mentalidade, e por isso que eu vou trazer esses temas. E aquilo que eu falei no começo, é que ele fala, né? Tem as mentes imantadas, que são aquelas que estão na confiança e na fé. E tem as mentes que estão na confusão e no medo. É muito parecido com aquele conceito do outro livro que se chama Mindset. No livro Mindset, ele fala que tem as mentes rígidas, eu acho que ele não usa esse termo, mas eu vou usar, rígidas, que são aquelas que têm crenças que não mudam, né? E aí isso é muito difícil, muito doloroso. E tem aquela mente flexível, que é a que larga o mimimi de lado para apoiar as mudanças que precisam ser feitas. Então a nossa cabeça, ela é cheinha de mimimi, né? Ontem eu fui, assim, eu tenho os meus mimimis, sabe? Eu tenho todos, tem um monte também, se vocês quiserem saber. E aí, só que assim, eu tô muito focada nessa questão da mente subconsciente, né? Tanto é que eu tô estudando mais, porque eu percebi que, falei, não, peraí, eu já aprendi tanta coisa, já fiz tanta coisa, mas tem alguma coisa aqui ainda me atrapalhando. Porque senão já estaria fazendo outras coisas que eu ainda não consegui fazer e que eu quero fazer mais. Bom, mas eu percebi que essa mente ainda estava atrapalhando. Aí, o que eu faço quando eu percebo? Eu começo a fazer perguntas para ela. Onde que tá? O que tá acontecendo? Qual crença ainda tá me impedindo? E, gente, as respostas vêm. Todas elas vêm, assim, é incrível. Vem num vídeo no YouTube, vem num texto no livro, sabe? Então, assim, as respostas vêm. É só você perguntar o que é que tá me travando. Vem as respostas, entendeu? Por isso que é tão importante a gente cuidar da mente. Então, algumas técnicas que eu sempre usei, né? Hoje eu voltei a usar algumas que eu não usava há muito tempo, mas tem uma que eu falo para as meninas fazerem, mas eu tenho certeza que quem faz dá muito certo. Que é quando você está ali, a gente conversa melhor com a mente subconsciente naquele período quando a gente está meio sonolenta, sabe? Que a gente ainda não acordou direito, que a gente vai imprimir a gente vai usar o consciente para imprimir ideias para o nosso dia. Então, sincronicidade, isso mesmo, Paula. Sincronicidade também é um termo que eu gosto muito. Que é quando a gente pede uma coisa pro universo e ele manda um monte de respostas. Bom, então, um jeito que eu uso muito é assim, olha, meu despertador toca. Meu despertador toca às 5h55, certo? Vou contar pra vocês. Eu tenho um que toca às 5h40 no dia que eu quero acordar mais cedo. Nos dias que eu quero acordar mais cedo. E geralmente eu acordo mais cedo no domingo, porque eu falo que o domingo eu dou plantão. Porque é como se eu estivesse saindo para um plantão, né? Eu sairia para um plantão às 5 e pouco eu teria que acordar, né, e tal. Então eu acordo, me arrumo e eu aproveito que as crianças dormem até mais tarde no domingo, eu deixo elas dormirem até mais tarde para eu conseguir trabalhar mais focado e mais tranquilo. Então eu dou plantão de manhã no domingo. Bom, mas aí eu acordo às 5h55 nos dias normais e aí eu fico mais 5 minutos na cama até às 6h. Trazendo essa conversa para a minha mente subconsciente. O que eu falo com ela? Eu agradeço, eu trago tudo em forma de gratidão. Nossa, muito obrigado, porque minha agenda tá bem cheia, né? Estou trabalhando bastante, minha agenda tá cheia. Nossa, que bom. E aí eu trago aquele sentimento de gratidão. Gente, e isso é quando a agenda tá vazia, tá? Não é só quando a agenda tá cheia, é quando a agenda está vazia que você tem que fazer. Olha, minha mente subconsciente, minha agenda tá cheia. E eu quero mantê-la assim, né? Eu quero que você pode até falar, eu quero que você trabalhe para mim, para encontrar as pessoas que irão se conectar com o que eu posso oferecer. Então, encontre para mim os clientes que podem vir e gostar do meu trabalho, eu posso desenvolver um trabalho bom com eles. Então, começa a conversar com a sua mente. Esse é o melhor horário, por quê? Porque você está acordando
você ainda tá mais nas ondas, eu sempre esqueço as ondas, gente, no padrão de onda mental do sono que te mantém nessa mente subconsciente mais fortemente. Então você tá mais nesse padrão mental. Então acordar e ficar pensando, né, naquilo que você deseja que aconteça, certo? Em forma de gratidão, é agradecer antes de acontecer, né? Não é assim que eles falam na física quântica? Então Então eu agradeço até aquilo que ainda não aconteceu. E aí, gente, o Hélio Couto fala uma coisa muito incrível, que eu falo, gente, isso aí é a lei do sucesso mesmo. Ele fala assim, as ondas alfa, isso mesmo, valeu, Paula. Você vai agradecer por anos, se for preciso. Independente se aquilo vai acontecer na semana que vem ou daqui a 10 anos. Nossa, é muita persistência, né? Não, gente, é muita confiança. Porque ele falando, você quer um carro novo. Então você tem que ter certeza que aquele carro está na garagem. Você não vai lá conferir. Você agradece todos os dias por ter aquele carro. Independente se isso vai levar 5, 10, 15, 50 anos. Só que a gente tem um momento muito forte hoje no universo, né? Que eu vejo que as coisas que a gente idealiza, elas têm acontecido muito mais rápido. Dizem que são as energias desse novo tempo. Bom, mas isso é matéria para outra conversa. E aí, mas usar isso, sabe por quê? Porque a sua mente vai começar a trabalhar para te ajudar a manter no propósito, primeiro. Porque é muito fácil a gente acordar e aí os filhos têm um monte de questões para trazer pra gente. E a gente tem as nossas questões, nossas dores, nossos medos, nossas angústias, nossa insegurança. E ela vem e toma conta. E a gente tem um dia horrível, a gente tem uma mente que não nos apoia, a gente tá ali com as emoções todas à flor da pele. Então, assim, gente, eu tô falando, tem que fazer os tratamentos, se você tá passando por depressão, por transtornos ansiosos, tem que tratar, tem que cuidar, tem que fazer terapia. Mas ainda assim, a gente tem que cuidar. A gente tem que ser autônomo desse lugar também, porque quando a gente entrega só pra terapia, ou só pro floral, ou só pro remédio, a gente ainda tá entregando o nosso ouro maior na mão do outro. Então, o seu consultório só vai acontecer, ou ser de luz, se você trabalhar isso aqui, que é essa mente, que é essa conversa mental, te apoiar ou não. Então é uma escolha, entende? Assim, é uma escolha. Eu posso escolher ficar na minha dor, mas eu posso escolher trazer uma conversa mental que me apoie, que me dê saídas. Nossa, mas isso aqui é um problema para eu ter o consultório. É um problema, eu não tenho lugar. Nossa, eu não tenho lugar. Eu não sei o que eu vou fazer e tal. É um problema, manda esse problema pra sua mente que ela resolve, ela adora resolver problemas. Mas manda de uma forma positiva, olha, eu preciso que você me resolva isso. Não, não vai dar certo porque tá faltando isso assim, assado. Não vai dar certo porque não tem jeito disso. Não, eu tenho um problema aqui. Como que você pode resolver isso pra mim? E aí começa a conversar com a sua mente. Esse horário do começo da manhã é muito bom, certo? Depois disso eu levanto, faço minha higiene pessoal, vou meditar. Agora eu tô fazendo a meditação lá no meu outro canal, todos os dias às 6h20, lá no Medicina da Saúde Integral. Então, é isso, assim, é você trabalhar essa primeira coisa, uma coisa que eu aprendi com a yoga, foi que aqui no Ocidente a gente cuida da vida material antes de cuidar da nossa alma, antes de cuidar do nosso espírito. No Oriente, a primeira coisa que a gente faz é dedicar. Lá eles dedicam 2h30, que é 10% do seu dia. Eles acordam, dedicam 2h30 aos seus estudos, às suas orações, às suas meditações, para só então estarem prontos para a vida material. Entende? Então, assim, eu acho muito bonito isso. Eu aprendi muito a importância da gente voltar para essa construção. Eu não teria, assim, gente, eu ainda nem cheguei no lugar que eu quero chegar. Eu nem sei se esse lugar tem uma parada, né? Porque a gente, como eu falei, o que a gente mais gosta é de ver o desenvolvimento acontecendo. Mas até onde eu já cheguei, eu não teria chegado se eu tivesse deixado a minha mente me dominar. E mais ainda, eu poderia ter chegado bem antes, se eu não a tivesse deixado dominar como ela já dominou. Entende? Então a gente tem altos e baixos mesmo, a gente tem tudo isso. Mas é sempre, se a gente tiver essa consciência de que é como se a gente pudesse bater um papo com ela e trazer informações novas, isso vai moldando uma outra história. Gente, já muitas vezes, né, quando eu não tô bem mentalmente, que abaixa assim, nossa, né, assim, os mercúrios retrógrados da vida que o digam, né, eu falo assim, olha, a primeira coisa, eu aceito que a minha mente tá vacilando, que ela tá indo ali naquele lugar, e aí depois eu vou buscar uma saída. Às vezes eu mentalmente faço uma Ave Maria, faço um Pai Nosso, são coisas que o quê? Que vão me tirar daquele lugar, né. Eu já falei isso muitas vezes, mas a Madre Teresa, ela sempre fazia tudo
com o texto na mão, né? Ela sempre fazia tudo em oração constante, porque hoje eu entendo que a prática dela da oração era para combater os vacilos mentais que viriam, né? É a mesma coisa do mantra. O mantra tem a mesma função. Mantra, controle da mente, combater os vacilos mentais nos quais a gente entra todos os dias. Então é buscar, somos nós que regulamos isso, entendeu? Se a gente começa o dia bem, a gente tem mais chance de levar aquela impressão para o nosso dia. Um outro momento que a gente deve conversar com o nosso subconsciente é antes de dormir. São as informações que a gente leva para ele antes de dormir. Tem até alguns áudios, né, no YouTube que você pode usar para reprogramação mental. Gente, eu uso muito, são muito bons. Aqueles do Hélio Couto são muito bons. Tem uns de 1 hora, tem uns de 8 horas, né, que você passa a noite toda dormindo, ouvindo os áudios de reprogramação mental, porque trabalha bem na mente subconsciente naquele momento que você dorme. São áudios de PNL, de programação neurolinguística. Você pode, mas uma coisa é você ter uma rotina também para ir dormir. Porque essa rotina de dormir é qual a impressão mental eu vou colocar aqui antes de deitar na cama, né? Ah, então eu vou, olha, nossa, que bom que está acontecendo isso, vai acontecer isso. Ou se eu não consigo pensar no bom no futuro, que eu agradeça pelo bom que eu tenho hoje. Né? Ah, que bom que eu tenho minha família saudável, ai, que bom, né, que a gente tá passando por essa pandemia, daqui uns dias todo mundo tá vacinado, a gente vai ter uma nova história, eu acredito nisso. Então são várias coisas que a gente pode usar mentalmente para mandar essas novas informações para nós, entendeu? Só que entendam, o maior segredo do universo é esse poder maravilhoso e milagroso que existe no nosso subconsciente, que eu tô lendo do livro. A gente possui mesmo sem usar, certo? A gente não sabe usar, mas a gente possui. E a nossa crença sempre é resumida com os nossos pensamentos. Então, quando eu falo que a lei da vida é a lei da crença, é porque são os nossos pensamentos que resumem aquilo que a gente acredita. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, aquele exercício, vocês voltam aqui na live, quem entrou depois, que eu pedi para vocês fazerem quando pensam na formação do seu consultório. E outra coisa, ai, nossa, é muito mais grandioso ainda pensar numa mentoria, já pensou? Nossa, eu dando uma mentoria, gente... tudo vai acontecendo no tempo certo, sabe? Você já tem que sonhar com aquilo antes, mas as coisas vão acontecendo no tempo certo. Ai, mas eu não consigo nem falar na internet. Quem disse que precisa? Quando eu comecei, assim, naquela época era outra época, claro, né? Eu usava a internet mais com textos e tudo, e aí as pessoas chegavam para se consultar e eu oferecia para elas o programa de coach de saúde, que era o que eu oferecia depois, que é como se fosse uma mentoria. E esse programa de 8 semanas era um tratamento onde eu realmente usava mais as práticas integrativas nesse programa, né? Meditação, floral, enfim. Depois que eu comecei a usar tudo num atendimento só, até porque o meu tempo foi ficando limitado para oferecer o programa, mas é um recurso muito bom, porque você tem uma amplitude maior para atender o paciente, você pode oferecer mais assim do seu contato. Geralmente é mais rápido do que as terapias, né? Porque é uma coisa que você vai com começo, meio e fim. Mais rápido que uma terapia convencional, porque você vai com começo, meio e fim. Bom, então tem um propósito, um objetivo. Então isso aí, gente, nossa, você pode pensar nisso sim, como também uma outra saída para você oferecer um trabalho que te complete, que te realize. A maioria de nós, né? A maioria das pessoas de nós hoje tem alguma questão ligada ao trabalho. Ou é insatisfeito, ou não tem do jeito que queria, ou não ganha o tanto que queria. Então, praticamente, todos nós somos. E eu ouso dizer que nós, médicas, somos mais, porque a gente tem um conforto quentinho ali que fala pra nós que ele tá bom, mas muitas vezes não tá. Porque a nossa alma aspira mais, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem mais conhecimento, que a gente pode oferecer mais. Então, tudo isso, tudo isso começa aqui. Então, o que eu quero deixar dessa live de hoje aqui pra vocês é o seguinte. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que a construção de tudo que vocês querem começa aqui. Que se você está postergando aquilo que você quer muito, é porque aqui existe uma crença de que não vai dar certo. Existe aqui limitações, entendeu? Mais do que no externo. Porque as pessoas fazem coisa no externo incríveis quando elas querem de verdade. Não é mesmo? Vocês já fizeram coisas incríveis em situações muito mais difíceis, muito mais inóspitas, quando queriam realmente fazer algo. Tá bom? Então essa live para começo foi sobre esse tema. Não tô lembrando qual que é de amanhã. Peraí, deixa eu olhar aqui. Amanhã
Amanhã a gente vai falar de ferramenta de mentoria, da biografia, de como usar a biografia para ferramenta de mentoria, tá certo? É isso, a de amanhã. Depois a de quarta, o que fazer para conquistar seus primeiros pacientes. Depois a de quinta, como fazer uma mentoria com mulheres, que é uma coisa que eu trabalho desde sempre. E a de sexta a gente vai falar do uso da internet, certo? Então é isso, gente. Gratidão a quem esteve por aqui. Por enquanto eu vou deixar as lives aqui, tá? Minha intenção é não deixar salvas, mas pelo menos 24 horas eu vou deixar com certeza, porque muita gente não consegue assistir nesse horário, tá bom? Um abraço, gente. Um bom dia pra vocês.